Este é o episódio 2 da nossa temporada sobre marketing de influência aqui no InfluCast. Eu sou Andressa Grifante, jornalista e empresária na agência RS Bloggers. E junto comigo, virtualmente, nesse dia 17 de julho de 2020, está o Leonardo Zanata, advogado especialista em direito digital. Tudo bem contigo, Léo? Tudo bem, Andressa. Comigo tá tudo certo, né? Apesar do momento que a gente vive, estamos indo do jeito que dá, né? No melhor que dá. Hoje, então, queridos ouvintes, o nosso papo é sobre macro, micro e nano influenciadores. Como se diferem, quando optar por um ou por outro, e os diferentes tipos de ações possíveis quando entendemos que criadores de conteúdo digital possuem alcances e níveis de engajamento diferentes. Mas antes, eu acho que rufem os tambores, né? Brrr, queremos anunciar uma novidade. Agora, o InfluCast também produz podcast para terceiros. Ou seja, tu tem a ideia, tu tem um plano de ter teu podcast, tu quer divulgar teu conteúdo ou o teu negócio, tua marca, manda uma DM pra gente lá no Instagram, no @escuteinflucast, ou então escreve para podcast@rsbloggers.com.br e o e-mail e os contatos vão estar todos na descrição do post. Exatamente, a gente está super feliz aí de começar a ajudar outros criadores, marcas, empresários, profissionais que desejam colocar em prática então seus projetos de podcast. E agora sim, então vamos começar conceituando. Léo, tu sabe o que é macro, micro e nano influenciadores? Olha, eu tenho uma noção, porque eu já assisti alguma ou outra aula sua, inclusive. Então, por favor, elucida a minha ignorância e a nossa audiência do que são macro, micro e nano influenciadores. Os nomes são bonitos. Bom, vamos até situar de novo o pessoal no tempo e no espaço, porque 17 de julho de 2020, né? Eu vou falar aqui o que a gente entende hoje como nano, micro, macro, e tem mais um termo ainda que não é tão utilizado, mas existe ainda um meio termo entre o micro e o macro, que é o meso influenciadores. Olha só. Mas como esse mercado é super dinâmico, há pouco tempo atrás não se falava dessas classificações e de nano-influenciadores, se dividia só em macro e micro. Antes disso se falava só em influenciadores, né, no geral. Então a gente precisa situar porque daqui a pouco, mais pra frente, daqui a alguns anos, já vão surgir novos termos e a gente não sabe, né? Mas vamos deixar aqui então registrado que nesse julho de 2020, nano-influenciadores são aqueles, basicamente, que têm entre 1.000 e 10.000 seguidores. Eu, particularmente, acho, assim, uma diferença super grande, né? A gente pensa, poxa, mas quem tem 1.000? Então, minha família toda, todo mundo que tá ali no Instagram é nano-influenciador. Uhum. E, claro, não é bem assim, né? A gente vai classificar, pegando como base os números de seguidores, né? De audiência, de alcance. E a gente pode comparar esses influenciadores com os veículos de comunicação, ou seja, a gente vai falar de abrangência. Então, assim como a Globo, Band, CNN, enfim, grandes grupos falam para uma audiência nacional, a gente tem aquela filial que é a RBS, aquela filial do estado, né, que vai falar para um grupo menor, que vai falar para a região, para o estado, e a gente tem aquela radiozinha do interior, a gente tem aquele jornal do bairro, então a gente vai, né, afunilando. Então basicamente esse é que é o grande conceito, assim, né, a gente vai falar de alcance. O nano influenciador a gente vai comparar com aquele jornal de bairro, né, aquela rádio comunitária. Então, eles geralmente têm um alcance menor, mas ainda não é só ter um Instagram e ter lá seus tantos 1.000 seguidores. Para ser influenciador, entram várias outras questões, né? De produção de conteúdo, de qualidade, de autoralidade, de constância no conteúdo, de ter autoridade no assunto, enfim. Tem um dossiê feito pela YouPix, em que eles definem, assim, foi onde surgiu esse termo, tá? Deixa eu até ver aqui quando que saiu esse dossiê.
Se não me engano, foi no ano passado. Não, foi início desse ano, ó. Fevereiro de 2020. É mais recente. Achei que fosse do final do ano passado. E eles pegam aqui um trecho de uma matéria publicada no The New York Times, que fala o seguinte: todo mundo que está no Instagram tem um amigo que é mais popular, está acumulando likes e comentários e tem um ótimo conteúdo. Esses usuários são os principais candidatos para se tornarem nano-influenciadores. Sim. Então a gente tem aí uma característica, mas ainda assim, eles são candidatos a se tornar, né? Ele tá ali construindo com consistência, com um conteúdo relevante e tal, vai construindo a sua audiência. Sim. E uma das grandes características também no nano-influenciador é ele ser super, super nichado, né? Então ele vai ter um engajamento muito alto e um público bem menor em audiência, mas um engajamento muito grande, quer dizer que ele vai ser mais profundo no diálogo com a comunidade dele, né? Ele quase recebe um reconhecimento dos engajados, por assim dizer, né? Que passam a ele, eu acho, o título de nano-influenciador, ou, sei lá, encaixaria ele nesse perfil, né? Ele não só tem uma audiência menor, mas ele consegue converter, quer dizer, as chamadas para ação que ele joga ali na plataforma em que ele atua, seja YouTube, seja Instagram, enfim, quando ele fala, amigos, olha só o que eu descobri, cliquem nesse link para conhecer, ele vai ter um nível de engajamento muito alto. Sim. E para quem tá aí começando, tem seus poucos mil seguidores e tá nessa dúvida, será que eu sou influenciador, será que eu não sou, nano-influenciador? Geralmente vem essa resposta, assim, da audiência, dos amigos, dos que estão seguindo, né? As pessoas comentam, adoro tuas recomendações, recomenda mais. Geralmente tu tem uma resposta, tu manda alguma chamada para ação, tu pede para as pessoas clicarem, muitas clicam, muitas te mandam DM, muitas respondem os teus stories. Então tu vai sentindo através dessas respostas da audiência, se tu tá influenciando ou não. E existe já um nível de engajamento, quer dizer, tu vai fazer um cálculo, tá? Tu vai pegar ali as pessoas alcançadas, o número de alcance daquela publicação e vai dividir pelo número de interações que tu teve. As interações são curtidas, comentários, são salvamentos, né? Compartilhamentos. Ou seja, tu soma as interações e vai pegar o número de alcance, aquela publicação teve X em alcance, divide, tu vai ter lá um percentual. Um percentual considerado bom, hoje em dia, é 11%. E aí, a partir disso, tu vai entender se tu tá com um percentual maior, menor que isso. Esse número também pode alterar, né? Mas também a gente pode sempre buscar na internet, sempre vai se encontrar artigos falando em níveis de engajamento, né? E também tu pode pegar outros perfis e fazer essa comparação. Bom, pra gente seguir, então, micro-influenciadores vão ser essas filiais, como a gente pega aqui, sei lá, a Band local, a RBS, que é filial da Globo. Vai ser uma filial, vai ser um veículo de mídia que vai falar não ainda para um público tão macro, tão nacional ou até mundial, ela vai falar ainda para uma região, mas já vai ter números mais expressivos de audiência, né, de alcance, do que o nano. Então, de maneira geral, os micro-influenciadores são considerados aqueles que têm entre 10 mil e 100 mil seguidores, né? Então, a audiência ela é muito interessada nesses conteúdos, eles já conseguem monetizar mais fácil, né? Já conseguem ter uma visibilidade maior perante as marcas, né? E as agências. Depois, viriam o macro, né? Os macro-influenciadores, mas tem ali um meio termo, tem um termo chamado meso-influenciadores, tá? Que não é tão utilizado. Mas se fala em meso-influenciadores, aqueles em que tem 100 mil e 500 mil seguidores, ou macro, então, a partir de 500 mil. Alguns já consideram a partir de 100 mil seguidores já macro. Eu, particularmente, chegando nesse macro, né? Quando a gente vai falar de 100 mil, de 500 mil e de 1 milhão, para mim já são pessoas que ultrapassaram a barreira da influência, elas já são celebridades. Sim. Para mim, toda celebridade
é influenciador, claro que influenciar vai ser parte, né, da vida dessa pessoa por estar numa grande visibilidade, por estar aparecendo ou na TV, ou enfim, em palcos, né, palestrantes ou artistas. Então, toda celebridade é influenciador, mas nem todo influenciador é celebridade. Ah, pois é. No momento que chega nesse macro, ele já atingiu esse nível, assim, de reconhecimento que é nacional ou muitas vezes é mundial. E eu já gosto de tratar como celebridade mesmo, sabe? Sim. Já não chamo de influenciador, eu já acho que ultrapassou uma barreira, assim. E uma coisa que é interessante de deixar bem frisado, né, Andressa, que uma coisa não impede a outra. Tu pode ser uma celebridade, mas tu pode não ter presença numa rede social, por exemplo. Vamos usar o exemplo que tu estava dando da RBS, das filiais aí. Não necessariamente um ator global vai querer ser um influenciador ou vai querer exercer esse papel. Apesar de ele angariar milhares, milhões de seguidores, não necessariamente ele pode ser um influenciador, por assim dizer, de forma ativa, né? Sim, pode tá contente com o resultado que ele já tem no dia a dia, porque inclusive a profissão influencer, ela demanda muito investimento de tempo, não são postagens esporádicas que bombam, tu tem que realmente produzir conteúdo de forma constante, né, de forma consolidada ali, pelo menos. Não é todo mundo que gosta de estar conectado o tempo todo, porque precisa estar, né? Para ser influenciador digital, que é esse influenciador que a gente tá falando, né? Vamos também situar, porque as pessoas às vezes falam influenciadora e claro que tu influencia conversas no teu dia a dia na vida real, né? Sim. Fora da internet. Mas aqui a gente tá tratando de marketing de influência, esse influenciador digital. A gente está falando especificamente de plataformas digitais, então sim, aquela celebridade, né, alguém que está nos palcos, um cantor, um ator, que talvez não goste de ficar, né, preso a um celular, que não tem esse costume, não quer, não tá afim, ganha seu dinheiro de outra forma e não quer vender post, não é todo Andressa, mundo. deixa eu te fazer uma pergunta que provavelmente é a pergunta de nossos ouvintes e minha também. Quem é que converte mais no teu ponto de vista, tá? Percentualmente? Macro-influenciadores, tu acha que tem um potencial maior de conversão ou nano-influenciadores? Olha, daí depende a conversão que tu quer. Tá. Muitos dizem, e a gente percebe, na verdade, não é só que os outros dizem, mas a gente vê isso de fato acontecer. A conversão, assim, em clicar, em realmente responder, o engajamento, ele é maior nos micro, nos nano, porque... Sim. Até por uma questão de algoritmo, assim. Tu consegue dar conta também, né? E uma questão de algoritmo, porque o que tu vai apresentar, ele vai aparecer para um grande número de pessoas ali ainda, Sim. né? Tu tem um número maior de seguidores, a tua publicação, ela aparece para um percentual menor, sabe? Então, tanto que tu pode ver, muitas vezes no Instagram, digamos, uma influenciadora tem lá 100 mil seguidores e tem 300 curtidas no post. Uma outra influenciadora tem 10 mil, né? Ou seja, bem menos. Uma tem 100 mil e outra tem 10 mil. Mas tem os mesmos 300 likes no post. Sim. Então, nesse caso, quem converte mais? A micro-influenciadora, né? De 10 mil. Percentualmente, ela converte mais. Isso. Agora, se a minha conversão é alcance, eu quero visibilidade de marca, né? Eu quero chegar, tipo, sabe? Tiro de canhão. Eu quero que o Brasil saiba que a minha marca chegou, né? Aí... o negócio é ir no macro influenciador, né? Para ter esse tiro de canhão e chegar a muita gente de diversas partes do mundo e que não vai ter essa profundidade que tem o micro, que é mais regionalizado. Aí o macro vai dar conta melhor, né? Se a conversão é visibilidade, eu quero visibilidade, eu quero mais seguidores, quero que as pessoas descubram ali o meu arroba. Aí eu acredito que o macro vai dar conta. Mas, talvez, aí se eu queira inscrição, compra, clique no link, algumas coisas um pouco mais que gerem mais conversa, que eu queira, que eu esteja esperando mais daquela audiência do que só um like, né? Do que só um curtir ou um seguir. Aí
precisa de alguém que converse com mais profundidade com essa audiência. Pegando esse gancho do que tu espera da tua audiência, eu fazendo o dever de casa, estudando para essa pauta, né, me aprofundando nesse tema que foge um pouquinho da minha zona de conforto, eu me deparei com uma história bem interessante, depois eu fui me aprofundar mais, que é com uma influenciadora, aconteceu em metade do ano passado, metade de 2019, a tal da Ari, com 2 Is. Que ela tinha à época 2,6 milhões de seguidores e as fotos tinham quase 1 milhão de curtidas. E ela queria lançar a sua marca de roupa e ela, apesar de ter 2 milhões de seguidores, não conseguiu vender 36 camisetas para o público. Então, quer dizer, tu ter grandes números não é automaticamente um cartão de visita dizendo que tu consegue converter ou vender qualquer coisa. O tiro saiu tão pela culatra que fizeram uma especulação e virou um case, né? Esse case da Ari. E aí um dos coaches aqui, uma das citações que dizem que a verdade é que os seguidores dela não são seus clientes. Entender quem realmente comprará de você e o que eles comprarão é uma importante lição de negócios. Né? Essa foi a citação que fizeram, assim, mais importante. Eu lembro desse case, levantou vários artigos, assim, levantou essa questão de entender o público, né? A gente tem ali um número enorme, mas ok, essas pessoas, elas estão a fim de ver isso e não só estão a fim de ver, elas vão clicar e quando clicarem elas vão comprar. Isso é bem... É todo um caminho que deve ser seguido antes de tu pensar que automaticamente no momento que tu anunciar, tu vai ter uma conversão direta em espécie, né? Isso. Mostra que também o influenciador, muitas vezes ele tá lá jogando um monte de post, recebendo um monte de like, mas ele não conversa, ele não entende a audiência que tá ali, sabe? Ele não sabe se aproximar. Não conhece de fato o público dele, né? Sim. Ele vê números, mas ele não vê o teor, digamos assim, qualitativo. Perfeito. Sabe? Ele não sabe o gosto daquele cara. Ele tem números, ele vê números, né, ali. Quem vê likes não vê coração, né? E é algo mais comum de macro influenciador, assim, eu entendo, imagina alguém que tem lá seus 2 milhões de seguidores, como é que vai conhecer muito bem cada um? Claro. Não vai, mas poxa, tá a fim de vender, vamos fazer um teste, vamos começar menor, vamos lançar uma enquete, vamos pesquisar, aí tem outras formas de ir atrás, de conseguir essa resposta, né? Perfeito. E me valho então da continuidade do teu comentário, para entendendo isso e essas diferenciações e as diferenças entre macro, micro, meso, obviamente a decisão por trabalhar com um ou com outro numa campanha, por exemplo, vai depender especificamente do objetivo da marca, né? E da quantidade de público que ela quer atingir. E, consequentemente, o quanto ela está disposta a gastar, né? Isso que tu, ali atrás, tu falou que as diferenças das faixas de remuneração dos influenciadores é com base no alcance deles, né? Isso. E o mais importante do que o quanto estar disposto a gastar é, de fato, definir objetivos, né? E acompanhar esses influenciadores também, tanto agências como empresas, marcas, acompanhar, fazer parte da plataforma ali, entender como cada um está interagindo com a sua audiência, porque se a gente pegar, então, só o valor que se quer investir, isso sozinho não vai nos dizer muito. Sim. Vamos pegar um exemplo, tem lá uma marca que tem 20 mil reais para uma ação promocional. Ela pode investir esse valor, 20 mil, em um macro influenciador, ou ela pode pegar esses mesmos 20 mil e dividir em 4 ou 5 meso ou micro influenciadores, né, que são esses mais intermediários, que estão, né, num nível de abrangência, alcance, engajamento mais intermediário, ou pegar esse mesmo valor, 20 mil reais, e distribuir numa campanha com 15 ou 20 nano-influenciadores. Então, 20 mil pode pagar um cara, que vai atingir, né, nacionalmente, ou ela pode pegar esse mesmo valor e remunerar 20 pessoas
ou até mais em alguns casos, dependendo do tipo de campanha. Sim, mas aí ela vai falar com públicos nichados, né? Vários influenciadores isso nichados. Quando resolverem pagar os nano-influenciadores, né? Quando não trocarem por mimo ou por me ajuda que eu te ajudo, né? Sabe como é que é? A gente já falou sobre isso algumas vezes aqui. E aí a gente chega num ponto bem problemático dessa questão que pega justamente nos nano-influenciadores, né? Por um lado, eles são uma ótima opção de custo-benefício. Eles têm um engajamento muito alto, um custo-benefício, né? Porque vão cobrar menos, porque eles têm um alcance menor, mas muitos deles, por não terem amadurecido, sabe, dentro desse mercado, ele ainda tá crescendo, ele ainda tá vendo seus números aumentarem, ele começou a se enxergar como um negócio. Tá verde ainda. Então ele começa a aceitar muito mais permuta. Geralmente, os nano-influenciadores, eles não vivem desse negócio, então eles têm um outro emprego, eles têm uma outra fonte de renda, né? E às vezes eles não associam esse tempo que ele gasta criando conteúdo, né? Esse penso da criação também, como um trabalho, como um negócio. E aí muitos, tudo bem, vão definir aquilo como hobby. Eu sou funcionária pública, é daqui que vem a minha renda, mas eu tenho aqui meus 20 mil seguidores, né? Vamos pegar os nano, né? Que é menos. Então, meus 5 mil seguidores, 6, 10 mil seguidores, porque eu tô contando o meu dia a dia. Não sei, vamos pegar aí na cozinha, né? Eu tenho o meu hobby é cozinhar. Então, eu tenho aqui o meu canal e eu tenho um número grande de pessoas que estão começando a me acompanhar. Mas esse é meu hobby, eu não tô afim de vender post, eu não tô afim de me profissionalizar. Tudo bem, né? A rede social, ela não é feita para tu ganhar dinheiro com ela. Ela tá ali, é uma plataforma. Alguns usam como negócio, outros não. Tem gente que tá ali, né, para passar o tempo mesmo e tudo bem. Agora, aqueles que querem se posicionar como influenciadores, que querem entrar nesse mercado, que querem vender, que estão fazendo media kit, ou que querem, né, definir preços e tal, e serem vistos pelas marcas, pelas agências. E reconhecido como profissional também, né? Reconhecidos como profissional, eles precisam ter uma postura profissional. Eles precisam cobrar como profissionais. Eles precisam, inclusive, fazer contratos como profissional, prestar nota fiscal como profissional, responder como profissional. E aí, muitas vezes essa postura, ela não tá presente, né? Ela é muito no, manda um WhatsApp, vamos ver, pois não sei quanto cobrar, e daquele jeito não tão responde informal. O WhatsApp, não responde o e-mail. E aí é tão informal que, claro, as marcas se aproveitam disso. Para uma marca, se tu tá jogando para ela, não sei quanto cobrar, ela diz, não, então de repente eu te mando isso e pago só teu deslocamento, então... A tenteada é livre, né? Para quem tá do outro lado, vai querer diminuir Andressa, os custos, como né? dona de agência, como uma pessoa já vivida nesse meio, nesse mundo, o que tu acha que falta? Tu acha que falta capacitação, tu falta amadurecimento, tu falta compreensão de mercado, saber se posicionar, o que falta? Acho que, como sempre, é a capacitação, assim, pra gente mudar um comportamento, acho que é educando, né? É investindo, os influenciadores terem essa noção de investir tempo e, às vezes, dinheiro em se aprimorar, em entender o mercado. Existem palestras, existem várias coisas por aí. Não só os influenciadores, tá? As empresas também. Mas é como eu estava dizendo antes, para a marca, que é quem vai desembolsar e pagar uma campanha, ela vai sempre querer pagar menos, né? Claro, Quem tem que mostrar, né, por A mais B, que vale a pena ter aquele investimento e que vai ter um retorno e tal, quem tem que dar argumentos para aquilo é o influenciador. Ele tendo isso, ele vai conseguir negociar com a marca, e a marca precisa dele porque ela já entendeu que cresce esse mercado de marketing de influência, ela precisa de uma oportunidade de divulgar a marca dela, então ela vai estar aberta a receber essas propostas, né? E assim, existem muitos conteúdos, cursos, artigos, pesquisas, palestras gratuitas. O nosso podcast é uma dessas opções, a gente está aqui falando, eu ia mesmo citar isso. Dicas, né? O InfluCast agora, essa temporada é só sobre marketing de influência, então dá para aprender muito. Então, quem está começando, quem se identificou como nano-influenciador, principalmente... E se conhece alguém que está começando também, passa esse podcast adiante, espalha a palavra, né, gente?
Porque quem é micro, né, já tá recebendo propostas, já tá falando com marcas, eles já estão um pouco mais situado nesse mercado. Para quem é macro, mais ainda, né? Agora, nano influenciador ainda tá tateando. Geralmente quem tem ali menos de 10 mil seguidores tá tateando, né, pra conseguir um lugar ao sol. Claro, quem quer, né, a gente já falou, tem aqueles que querem seguir como hobby e aí, né, siga, feliz, mas pra quem quer entrar nesse universo, vale muito a pena. E na verdade é uma necessidade, né? Não é nem só assim, seria bom que tu se capacitasse. Não, é necessário. É necessário. E é constante, né? Sim. É constante. Não é que o micro, o macro, aquelas pessoas que já têm empresários, que já estão em grandes agências, que já estão fazendo altos negócios, esses caras, eles seguem se aprimorando, eles seguem indo a eventos, fazendo relacionamento, né? Investindo tempo e dinheiro. Sim. Então, nosso podcast aqui, né, quem tá escutando já começou bem, porque já tem um conteúdo aí a seu alcance gratuito. A gente já tá dando dicas aqui, a gente vai colocar algumas dicas na descrição do podcast. Para quem pode investir, tá? Nós, na agência, na RS Bloggers, lançamos um curso online, recentemente, que se chama Influência. Tá? Assim que a gente puder voltar com os cursos presenciais e eventos, a gente também vai ter outras ações presenciais, né? No momento é só o online. Ele basicamente, então, conecta essas duas pontas, esse curso, porque ele serve para quem é empresário e quer entrar no marketing de influência, começar a divulgar o seu negócio através do marketing de influência, mas também serve para quem cria conteúdo. Eu falo nesse curso de precificação, de taxa de engajamento, né? Um pouco do que eu já falei antes dessa questão de como calcular a taxa, como definir objetivos e métricas consistentes. Então, esses objetivos, essas métricas, precificação, engajamento, os dois lados têm que saber. Não é só a marca que tem que estar ciente de tudo isso. O influenciador, ele precisa saber exatamente como definir objetivos também e métricas, porque ele vai ser o cara que vai estar negociando com a marca e que vai poder dar uma solução ou uma contraproposta. Então, a gente fala de tudo isso. Claro que eu tô puxando a brasa pro meu assado, tô falando de um curso nosso, tá lá na Hotmart, a gente vai botar na descrição, mas existem muitos outros, né? Existem palestras, existem outras coisas por aí, também com todo tipo de investimento possível, alguns mais acessíveis, outros um pouco, né, maiores, de mais tempo, maior duração, mas então tem para todos os bolsos, né? Com certeza, com certeza. Esse link para o curso da RS Bloggers vai estar na descrição aqui do episódio. Também aquele link para a audiência conferir o dossiê Nano Influenciadores que tu citou, tá? Um artigo do YouPix também vai estar lá. E se tu tiver algum comentário ou sugestão sobre esse episódio, quiser compartilhar conosco, manda teu comentário aqui nessa publicação, lá na DM, no @escuteinflucast, no Instagram, ou em qualquer outra rede que tu nos encontrar, de onde quer que tu esteja nos ouvindo. E então, esse foi o nosso segundo episódio da temporada 2 do Influcast sobre marketing de influência. Fica ligado que na próxima vamos falar sobre como ser influenciador. Andressa, como faz? Hashtag como faz. Então não percam, né? Quem tá escutando agora, em julho, né? Nessa semana que a gente tá lançando esse episódio 2 da segunda temporada. Fica ligado na próxima semana e se você está escutando em algum lugar no futuro, já tá lá, então já clica, já fica pro próximo episódio que tu já confere aí como ser um influenciador. A gente encerra, então, esse episódio pedindo para quem estiver nos escutando já seguir aqui o nosso canal, nosso podcast, na sua plataforma preferida e ser notificado a cada novo episódio. Se quiser apoiar mais ainda, acessa o PicPay e contribui lá com o nosso financiamento coletivo. Temos cotas que partem de R$5 apenas e ainda tem cashback lá no PicPay. Cashback, isso aí. Então tá, obrigada pela companhia, Léo, e ouvintes, até o próximo episódio. Obrigado e até a próxima.